Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aí para nós aprendermos juntos a respeito da palavra de Deus. Não é a respeito, como eu sempre tenho falado, não é sobre uma nova religião, é sobre o amor de Deus manifesto na vida através da vida de Jesus. Amém? O que eu quero falar com você foi algo que eu aprendi aqui na igreja esses dias atrás aí. Nós aqui na igreja aqui, nós construímos a igreja, ficou tudo, graças a Deus, ficou uma maravilha, ficou um lugar excelente, ficou um espaço muito confortável e desde já fica o meu convite para você estar aqui em dos nossos cultos, dos nossos encontros com o Senhor. Mas ficou faltando um detalhe, quando foi feita a estrutura metálica, entre a tesoura aqui na frente, que suporta o telhado, e o telhado, ficou um espaçozinho de uns 10, 12 centímetros. E o que aconteceu? Quer dizer, isso não tem nada a ver com o fabricante, para nós foi até interessante, porque é um lugar onde o ar quente sai, mas aí não era só o ar quente que saía, não. Os passarinhos, os pardais também entravam aqui, e pensa numa sujeirada, eles ficavam em cima ali, e passava a noite, chegava na manhã seguinte aqui, mas tudo sujo, tudo bagunçado. E foi interessante que no começo, até assim, eu estava falando esses dias aqui na igreja, no começo, depois ele sai, deixa para lá, não liga não. Foi assim, foi acho que uns 3 estágios. Aí depois começou a incomodar. Aí quando começou a incomodar, eu falei, mas que chatice isso também, passarinho. Dá sossego. Aí já não era mais um só, eram 1, 2, 3, 4, e aí começou a fazer uma sujeirada aqui mesmo. Aí começou a incomodar. Aí o terceiro estágio foi o seguinte, não, eu vou acabar com isso, eu não aguento mais, e não sei o quê. Aí teve um irmão que até foi numa casa de agropecuária, e deram para ele um produto que se passasse, que era para passar onde eles estavam entrando, onde eles ficavam, era como se fosse, era um gel, que se eles encostassem nesse gel, depois eles iam ficar coçando e ia ficar desconfortável para eles, não ia vir. Moço, mas eu subi lá e passei, eu e meu pai, maior sacrifício, e passei, rapaz, mas o passarinho não estava nem aí. Na onde estava, eles ficavam ali, e cantavam, e piavam, e fazia que a sujeirada. Aí chegou um dia que eu não aguentei mais, aí teve o 4º estágio. Eu falei, chega, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso. E aí eu estava aqui um dia, lembrei de um irmão, o André, fazer propaganda, o André lá da Lumicales, casado com a Aniele. Liguei para ele e falei assim, André, dá uma mão para mim. Expliquei para ele, ele falou, não, pastor, eu vou aí, a gente coloca umas telinhas aí e resolve o problema. Rapaz, ele veio e fez o serviço, e ele frequenta a igreja aqui, e fez o serviço. Falei, e aí, quanto que é? Ele falou, não, não vou cobrar nada não. Eu falei, não, mas pelo menos material. Não, gastei muito pouco, é oferta, é presente, eu fiz do meu coração. E quando ele falou assim, é de graça, Deus falou uma coisa para mim que, falei, Jesus, é isso. Você já percebeu tanto que eu tenho falado a respeito da graça? Porque a graça, meu irmão, ela fez tudo. O que é a graça? Foi a atitude voluntária de Jesus, sem eu pedir e muito menos sem eu merecer. Foi a atitude de Jesus de morrer por mim, de se sacrificar por mim, e a atitude de Deus, o Pai, ressuscitá-lo por mim. Quando ele falou assim, é de graça, ou seja, Marcelo, os teus problemas foram o teu problema que estava te incomodando, que estava te irritando, que estava fazendo sujeira, que estava desgastando, que estava chato, eu solucionei para você de graça. O que você acha que Jesus fez na cruz por você e por mim? Ele solucionou os meus problemas de graça, sem merecer, sem pedir. Para o André eu ainda pedi, mas para Jesus tudo partiu dele, eu não pedi nada. Ou há 2000 anos atrás eu estava vivo? Acho que nem só o Raul Seixas que tinha nascido há 10.000 anos atrás. Mas eu há 2000 anos atrás, eu não estava nessa terra, eu não tinha nascido para eu pedir para Jesus morrer por mim. E ele veio, e ele fez algo para mim que solucionou a minha vida para todo sempre. E eu lembro daquela passagem de Paulo, quando ele estava com uma situação, e a Bíblia ele fala que ele pediu insistentemente 3 vezes que Deus removesse aquele espinho na carne dele, da vida dele, e Jesus aparece para ele e fala assim, Paulo, a minha graça
te basta. Eu preciso conhecer essa graça que é suficiente. Ou é suficiente para eu conviver com a situação e não vou me importar mais, ou, que é o que eu penso hoje em dia, a graça de Jesus é suficiente para me dar condições para eu remover essa situação da minha vida. O que Jesus fez por mim é mais do que suficiente para eu remover, para eu lidar, para eu acabar com essas coisas chatas na minha vida. Você tem alguma coisa chata na sua vida? Pastor, eu tenho um marido, então eu vou acabar com ele. Não, não vai acabar com ele não. Você vai aprender a lidar com essa situação. Se tem adultério, agressão, isso é outra coisa. Mas está difícil. Não, insiste com a palavra, creia na palavra, sabe? Pratique essa palavra, vive essa palavra. Deus pode mudar essa situação. Amém? O que eu quero falar com você hoje, você precisa entender o que está escrito aqui, ó, Romanos capítulo 4, no verso 25. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa, um irmão aqui da igreja, e ele falando, pastor, mas tem umas coisas na minha vida que eu não, sabe, e o diabo vem e me ataca, e ele vem e me tenta, e tem hora que eu consigo, eu saio bem, tem hora que eu não saio, tem hora que eu me sinto culpado, tem hora que eu me sinto indigno, e ele me, abrindo o coração dele para mim em relação a algumas coisas. Eu falei para ele, sabe o que você precisa, meu irmão? Você precisa ter convicção do que Jesus fez por você. Você precisa ter certeza daquilo que Jesus fez por você, para você não mais se permitir ser acuado pelo diabo, ser acusado pelo diabo, ser condenado pelo diabo. Você precisa ter uma convicção muito clara, muito nítida dentro do teu coração e dentro da sua mente, para você ter, sabe assim, discernimento, clareza e autoridade para falar assim, ó, não, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito mais essa acusação do diabo na minha vida. Eu não aceito mais condenação do inimigo na minha vida. Olha o que está escrito aqui em Romanos capítulo 4, verso 25. Falando de Jesus. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. E Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Duas coisas distintas. E duas coisas maravilhosas que você e eu precisamos entender, aprender e praticar nas nossas vidas. Nós precisamos entender o que Jesus fez por nós. O que significa? O que Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. E Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. O que significa isso? Jesus, Ele foi entregue, Ele foi morto, sacrificado por causa dos meus pecados. Jesus foi morto, sacrificado, entregue por causa dos seus pecados. O preço do seu pecado, o preço do meu pecado que eu nasci, o preço dos meus pecados que eu cometo, eles foram pagos através do sacrifício e da morte de Jesus. Na lei, se você for olhar a lei, hoje nós vivemos no tempo da graça. João, capítulo 1, verso quanto? 17. Olha o que está escrito aqui. João 1,17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Nós vivemos no ano 2014 depois de Cristo, ou seja, vivemos no tempo da graça. Não vivemos mais segundo a lei de Moisés. Por isso que quando você peca, você recebe perdão de Jesus. Você não sacrifica um animal, você não faz. Para você ver a diferença, lá no tempo de Israel, no tempo do povo judeu, naquele tempo da lei de Moisés, quando uma pessoa pecava, então ela chegava diante do sacerdote e falava assim, o sacerdote falava, o que aconteceu? Eu briguei com o meu vizinho, eu roubei um gado do meu vizinho, eu roubei um dinheiro, eu fiz alguma coisa, eu pequei. E de acordo com o pecado, esse pecado é pequeno. Então você pega um par de rolinha, você traz esse par de rolinha para mim, eu vou cortar o pescoço dessa rolinha,
desse pássaro, vou derramar esse sangue. Então o sangue de um animal inocente era derramado em favor do pecador. Então aquele sangue, ele cobria o pecado daquele pecador. E esse pecador voltava para casa com o seu pecado coberto, ou seja, diante de Deus, o preço do pecado havia sido pago, através da morte, do sacrifício, do sangue derramado de um animal inocente. Ah, o pecado foi grande, então traz um carneiro. O pecado foi grande, então traz um bezerro. E o sangue daquele animal, então como é que fazia? O sacerdote, então o pecador colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, o sacerdote fazia uma oração transferindo o pecado do homem para o animal, cortava o pescoço daquele animal, o sangue era derramado, aquele sangue era apresentado a Deus para perdoar, para livrar, para não colocar mais na conta daquele pecador o pecado daquela pessoa. Jesus, por que Jesus é chamado de Cordeiro Pascal? Aquele que tira o pecado do mundo. Porque quando Jesus, como um animal perfeito, sem mácula, sem defeito algum, quando Jesus ele foi sacrificado, o sangue de Jesus, ele não veio mais simplesmente cobrir o meu pecado, ele veio arrancar o meu pecado. Mas isso não é automático. Jesus arranca, Jesus perdoa, Jesus leva para ele o pecado que eu cometi, o pecado que eu nasci, se eu creio que ele morreu por mim, se eu aceito o sacrifício dele, se eu entendo o que aconteceu na cruz. É como, vamos entender isso, é como se você tivesse uma dívida de $1 bilhão. Imagino que você não tenha condições de pagar. Aí chega o William, que está aqui filmando, que é um homem de Deus, um homem rico, enriquecido pela graça de Jesus, ele descobre da tua dívida, da tua aflição e da tua incapacidade de pagar essa dívida, de ficar livre dessa dívida. O William pega e abre uma conta e chega para o gerente do banco e fala assim, ó, esse $1 bilhão aqui, que está depositado nessa conta, é para pagar a dívida dessa pessoa. Eu vou falar para ele vir aqui te procurar, e quando ele te procurar, você tem autorização minha para debitar da minha conta $1 bilhão e creditar na conta dele $1 bilhão para ele ficar livre, isento dessa dívida. Combinado, gerente? Ele fala, combinado. Aí o William vai atrás dessa pessoa que tem essa dívida e chega para ele e fala assim, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquela dívida impagável tua de $1 bilhão? Sei. Deus tocou meu coração e eu abri uma conta, tem essa conta, já conversei com o gerente, ele te conhece, ele sabe disso. É só você ir lá na gerência, conversar com ele, ele faz essa transferência, essa transação vai ser aceita e você vai ficar livre. Amém? Ele fala amém. Se ele for, a transferência é feita, ele fica livre. Se ele não for, ele tem crédito para pagar a conta. Mas ele vai continuar em dívida, ele vai continuar devendo, mesmo tendo crédito. É isso que Jesus fez por você e fez por toda a raça humana. Eu, há 15 anos atrás, eu entendi. Eu aceitei o sacrifício dele. E a minha dívida impagável foi paga pelo sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus perdoou toda a minha dívida, todo o meu pecado. Amém, meu irmão? É isso que você precisa aprender, que ele foi entregue por causa dos seus pecados e transgressões, de uma vez por todas. Amém? Já nós voltamos e nós vamos entender que não foi só feito um sacrifício para pagar o preço dos pecados, mas também houve uma ressurreição para nos inocentar.